sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Vários estilos, né? O punk 77, o punk anos 80, o punk anos 90, que tem aquele lado meio mesclado, tem o hall punk, tem o street punk, que foi aquele estilo que eles colocaram, que é aquele punk que também gosta de futebol, é o street punk, mas ele é punk. E tem aquele hall punk, aquele que é vegano, aquele que é vegetariano, mas ele também é punk. Tipo assim, um segundo modelo, vamos dizer, mas que todos unimos em festivais, somos punk do mesmo jeito. Você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de ser uma pessoa normal, comum, ter filhos, eles crescerem junto com você e você continuar no movimento até hoje. Surgiu no começo de 77, né, a década de 77 que veio o nome punk para cá. No Brasil já existiam umas pessoas que se vestiam a caráter de punk, mas não sabiam que era um punk, né? Aí quando veio o Sex Pistols, que estourou na Inglaterra, os caras falaram, pô, mas a gente também é punk, né? Porque tinha tudo a ver aquele Ramones, que veio dos Estados Unidos. E o surgimento veio para cá, ele veio para São Paulo, primeiro surgiu em São Paulo, para depois começar a vir para ABC. Olá! Depois de tanto rock progressivo, do famoso batistaca da disco music, a geração do final dos anos 70 resolveu virar a mesa, derrubar as prateleiras, as estantes e tudo o que havia de papo-cabeça no mundo da música pop. Tudo voltou à era paleozoica do rock and roll. Estilhaçado em apenas 3 acordes, os meninos e as meninas do punk rock mostram suas armas. As roupas viram trapos, a voz, grunhidos. Eles aparecem nas esquinas mais suspeitas da periferia das grandes cidades e invadem os centros urbanos. E depois de tanto bom mocismo, eles reinventaram a rebeldia. Hoje, o Memória e Contexto fala do movimento punk na música e no comportamento das novas gerações. Nossos convidados são o músico Marcelo Apesato, co-diretor do documentário Guidable, a verdadeira história dos ratos de porão, e o Manuel da Silva, mais conhecido por Barata, vocalista da banda DZK. Na parte musical, a voz e a viola de Amaury Falabella, Rafael Monteiro e José Ricardo. Olá, turma, prazer em recebê-los aqui. Vamos começar. Como é que foi o primeiro contato de vocês com o punk? Como é que esse som bateu no ouvido de vocês, Marcelo? Bom, o meu foi, acho que para a maioria, como para a maioria das pessoas, foi Ramones. Assim, eu, sei lá, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu ganhei uma vitrolinha do meu pai. E até então só tinha, sei lá, disco sertanejo em casa, Beatles no máximo, assim. E aí eu peguei um Ramones e um Nazaré. E aquilo acabou com a minha vida, né? Entortou minha vida, eu nunca mais consegui fazer nada que não tenha a ver com rock. E o que te impressionou foi o lado musical ou a questão do comportamento? Para mim sempre foi a música. Não, para mim sempre foi a música. Eu nunca me liguei muito em visual, tanto que eu me visto do mesmo jeito desde os 12 anos de idade. Eu nunca me preocupei muito com visual. Sempre foi a minha ligação mais forte com o punk, sempre foi a música. E você, Barata? Eu comecei, como ele mesmo disse, o Ramones foi uma referência, né? Foi a primeira coisa que você ouviu? Mas antes, assim, do punk é isso? Do punk, né? Que eu conhecia como punk. Mas antes eu escutava, eu gostava do rock and roll. Né? Então eu escutava muito Led Zeppelin, Black Sabbath. Aí quando veio o Ramones, eu falei, puta, isso pegou pra mim. Aí depois conheci Sex Pistols, falei, aí veio a parte visual. Destrói. O escracho, as pessoas saindo na rua para protestar. Então aquilo, identifiquei com aquilo porque eu sempre fui metalúrgico, operário. Então o punk tinha, eu falei, puta, o punk é isso pra mim. Eu sou operário, então eu sou um punk, pô, né? Mas você entendia as letras? Era tudo em inglês? Como é que a coisa chegava? Eu não conheço nem inglês até hoje, né? Mas aí o que aconteceu? Com isso daí começou a surgir as bandas nacionais aqui. Como Cólera, Ratos de Porão, Olho Seco.
Logo que você ouviu, assim, a primeira vez, que sensação você teve? Você falou assim, nossa, isso aí quebra tudo que eu já ouvi até agora. Como foi? Quando eu vi o Sex Pistols, assim, a vontade já era sair quebrando tudo, né? Porque era muito, o negócio era bem agressivo mesmo. Mas daí eu fui ver que era musicalmente. O quebrar tudo que você quer dizer é musicalmente, não sai destruindo meia de cadeira. Musicalmente. Até quebra alguma coisa, às vezes no quarto, trancado, ouvindo som, você até quebrava alguma coisa. Então, até hoje, aí, já com 51 anos de idade, minha mãe falava pra mim, isso é passageiro. Eu falei, caramba, tô com 51, não passou ainda. Puta, pra mim também não passa nunca essa moda aí. Agora, como é que virou um movimento aqui na periferia, aqui no ABC? Aqui no ABC, na verdade, existia São Paulo, né? Foi a referência mais forte na época, foi São Paulo que veio. Aí começou o ABC. E foi nessa época que teve as confusões de punk com punk, que não podia ir para São Paulo. Porque o ABC sempre foi metalúrgica, sempre foi um polo de fábricas, né, meu? Então os punks aqui do ABC, tipo assim, achavam de São Paulo que eram mais boizinho. Marcelo, era isso mesmo? Era assim, que eles tinham... mas eu acho que de lá também tinha essa visão daqui. Pelo pessoal ser metalúrgico e todo mundo, o pessoal ter uma condição boa, né, e trabalhar. Então tinha essa mesma visão, pelo menos o que eu percebi fazendo o GW, através dos entrevistados, assim, que eu não vivia essa época, no começo. Eu vivia a época das brigas. Mas pelo que eu percebi, o pessoal de lá meio que tinha essa visão também, que o pessoal, tanto os punks quanto os metaleiros daqui também, eram os caras playboy, eram os caras com cultura melhor. Mas você vê que era as brigas eram coisa besta, né? As brigas eram coisa A gente não vai brigar ainda. Não. Não tem isso aí. A gente vai ver mais um vídeo, vamos lá. O ABC, assim, ele surgiu, o pessoal não tinha muito conhecimento de discos que era lançado. Não tinha loja. Não tinha as lojas. Em São Paulo, não. São Paulo sempre foi a grande metrópole, sempre tinha as novidades. Pobre, falido, sentado na calçada, todos revoltados com essa vida desgraçada. Não tem motivo pra se desesperar. Liga a cabeça e vamos lutar. Quem é o culpado dessa violência? A sociedade que está em decadência. Quem é o culpado dessa violência? A sociedade que está em decadência. O rock estava decadente, então o punk nasceu assim, ele veio pra cá, ele surgiu para quebrar todas essas regras, ele começou a explorar a parte de faça você mesmo, que você podia fazer os seus fanzines, você podia fazer, o próprio punk fazia a sua arte, que você não podia ter uma banda em jornais, que você não tinha para isso, ninguém dava para isso, nem dá hoje essa oportunidade para você. Então o punk, a importância dele foi isso. Você conseguiu criar totalmente um visual, né, que até hoje o pessoal ainda praticamente hoje vira moda, né? Moicano, até o Neymar usa moicano, o Pagodeiro usa moicano hoje. O movimento punk ele teve essa importância pra gente, de você quebrar todas essas regras e conseguir mostrar ele que tá aí, que tá até hoje. O punk ele se identificou muito aqui no ABC por ser um movimento operário, né, que é uma classe trabalhadora. Então a gente, tipo assim, eu fui metalúrgico minha vida inteira. Então, tipo assim, eu sempre trabalhei em fábricas. Então, tipo assim, tinha tudo a ver. Quando eu vi o movimento punk, ele tinha aquele protesto. Então tinha tudo a ver com a gente. Falei, não, pô, então eu sou punk, eu trabalho em fábrica, eu tipo, sou salariado, tinha desempregado, então tinha tudo a ver. O movimento punk vinha tudo isso, com protesto disso daí, de desempregados, de assalariados, das injustiças sociais, entendeu? Então tinha tudo a ver com o punk, então nós adotamos para nós, o punk para a gente é isso.
Agora, Marcelo, vem cá, quando vocês começaram a aparecer, você chegou a usar moicano, essas coisas? Não, né? Não, como eu te falei, minha ligação com o punk é a música mesmo. Eu nunca me preocupei com o visual. Mas eu sempre tive cabelo ruim também. Mas pelo menos você... pelo menos você sabe da reação quando os punks começaram a aparecer com os cabelos espetados, roupa preta, taxa, não sei o quê. Eu, nessa época, assim, minha adolescência, assim, pré-adolescência, eu morava no interior. E eu lembro lá, tinha a galera, assim, mais velha um pouco que eu. O nego usava gandola, né, do exército, assim. Eu lembro que a polícia tomava dos caras e pegava nego de moicano, era borrachada, né? Não tinha Neymar na época, né? Não tinha nada assim, né? Aqui no então, ABC acho que o bicho pegava aqui também, aqui né? Pegava também, eu ainda, tu viu um certo, eu usava um moicano, aí tinha cabelo ainda, né? Eu trabalhava na empresa multinacional, como punk, e eu ia no visual punk, arrebitado, alfinete, cadeado no pescoço. E eu entrava, os caras achavam estranho, olhava aquilo, os guardas olhavam, que esse cara aí, tudo de preto, o que tá fazendo aqui dentro? Trabalhava. E eu cortei o moicano. Aí fiz o moicano, o encarregado chegou para mim e falou, olha, a minha chefia está questionando o corte do seu cabelo. E eu falei para eles que é o seguinte, você é um funcionário que entra aqui às 7 da manhã, trabalha, cumpre o seu dever, lá fora para mim não importa o que você faz. Importa você aqui dentro. Mas teve uma certa pressão para que tirasse aquilo. Agora, o visual, essa parte do comportamento do movimento punk, era uma coisa para assustar, era para chocar, era para o quê? Era para agressão, agredir no visual. Né? Para ser diferente a ideia era pessoal velho, careta, besta. Aí depois acabou, né? Virou acabou tendo uma estética depois, né? Do punk. De moicano do Neymar. Não tem nada contra o Neymar, mas muita gente vê aquilo ali e não sabe o porquê que ele. Nem ele sabe porque ele está usando aquele moicano. Sabe, né? Você vê um pagodeiro, até hoje pagodeiro usa moicano, mas nem sabe por quê. Não apanhou da polícia ainda também. nem vai apanhar, né? Agora vem cá, como a gente está aqui no Papo Radical e tal. A gente trouxe violeiros para quebrar o clima. Quebrar o clima, né? Tá com o canhoto aí, mano. Rafael, Amaury, José Ricardo, prazer em recebê-los aqui. Vocês já foram punks alguma vez na vida? Não, sim ou nada a ver? Que eu me lembro, não. Você nunca chegou a pensar em investir em alguma coisa assim? Não, nunca cheguei. Nem ouvi um disco? Não, eu cheguei a ouvir, eu sempre tive amizade com banda de gente. Tinha uns caras que eram punk e tal. Eu nunca entendi muito bem e nunca me aprofundei para saber também. Seu Mas negócio assim, é viola. Negócio sempre desde pequeno ouvindo, não é som de viola, né? Mas muito violão, muita canção. Meu pai sempre cantou Orlando Silva, essas coisas. E eu cresci nesse meio, né? Então eu nunca tive muito contato com música punk, mas eu acho assim, sabe? Quem tá gostando tá bom, então vai ficando. Eu acho que música é isso. Você trouxe um disco aqui pra gente, é o mais recente, Amaury? Esse é o mais recente. Tá. É um CD que foi gravado nesse formato que a gente vai apresentar algumas canções aqui. São 3 violões e voz. E às vezes eu toco viola caipira, às vezes. Às vezes. Não é o tempo todo, né? E o que você vai tocar desse disco aqui pra gente? A gente vai tocar Cilada, né? São todas composições minhas. Tá. A gente vai tocar Cilada, Vida de Água, Cantiga de Lua e Catavento. Então, vamos à primeira. Vamos lá, então. Peço ao vento da noite, num jeito estranho de reza, teço na mente uma rede, uma cilada, um alçapão, uma armadilha, que eu vou prender teu coração num pé de rosas, ou numa estrela, ou numa simples cantiga. Eu vou prender teu coração num pé de rosas, ou numa estrela, ou
ou numa simples cantiga. Vou me embrenhar nessa noite, vou me valer desse lume e vou te apanhar de surpresa com um clarão que eu vou roubar da lua, iluminar teu coração com uma candeia feita de estrelas, ou numa simples cantiga, iluminar teu coração com uma candeia feita de estrelas, ou numa simples cantiga. Vai longe a noite e o dia, judia e fere o luar. Bem que eu podia encontrar e entoar-te uma canção que diga que é sempre teu o meu coração, um belo verso, uma modinha, ou esta simples cantiga. Uma cantiga sempre fala muito mais, uma cantiga sempre fala muito mais, uma cantiga sempre fala muito mais, uma cantiga sempre fala, cala, fala mais alma, uma cantiga sempre fala muito mais, uma cantiga sempre fala muito mais, uma cantiga sempre